colocar um produto audiovisual no ar é preciso que uma galera coloque a mão na massa. Ou, no caso do clipe dessa edição do programa, nas cores. Confira a reunião de 3 coletivos artísticos que participam da produção do vídeo de Mulato, canção da banda Iconile. Eu considero esse clipe um presente que a gente ganhou do Coletivo Imaginário, do Coletivo Popocô, né? Eu já conhecia o Pedro e o André, Pedro Furtado e André Macedo, do Coletivo Imaginário, da época da faculdade, eu estudei com eles na UFMG e tal. Surgiu da mente dele mesmo de unir esses 3 coletivos, que é o Coletivo Imaginário, o Coletivo Popocô e o Iconile, que também é um coletivo. Então ele já chegou com a ideia pronta mesmo, praticamente. E quando ele me procurou para falar da ideia, eu fiquei muito feliz e tive a certeza que ia sair um clipe maravilhoso. O coletivo existe desde fevereiro de 2011. A gente tenta equilibrar, né? A gente gosta, o que a gente realmente gosta de fazer, e desde o começo, quando a gente montou o Coletivo Imaginário, a gente tinha essa ideia de trabalhar com bandas, de trabalhar fazendo videoclipes e tal. Eu e o Leonardo, um dos meus sócios, nós somos músicos, a gente já teve banda junto, temos banda junto e tal. Então a gente sempre teve esse desejo de trabalhar com videoclipe, mas normalmente o pessoal que tem banda não tem muita grana, né? E acaba que a gente tem que buscar outras fontes de renda dentro do audiovisual e dentro das outras áreas que os meninos eles trabalham com design e comunicação e cultura. A gente tem o coletivo como pó colorido, né? Que a gente faz em larga escala e tal. E tem o coletivo de intervenção urbana, que a gente atua na rua, criando e usando as cores também. Tudo muito ligado às cores. E aí a gente até está nessa mudança de nome agora, de Coletivo Popocô para Coletivo Cardume. Que a gente conseguiu uma identidade assim com as escamas que a gente fez até na serra e aí a gente decidiu que vai ser um trabalho mais elaborado, que a gente tem 2, 3 anos que a gente está assim e a gente sempre pintou só. Junto com os bloquinhos que ressurgiram assim, né, que voltaram com essa força total, acho que o coletivo foi nessa onda de surpreender os foliões assim. Então no carnaval a gente até cobra pelo pozinho, só que é assim, só para cobrir o material. É coisa muito barata. E dá aquele efeito lindo. A gente começou fazendo um clipe do Fada Robocop Tubarão, fizemos clipe pro Pequena Morte, fizemos clipe pro Sérgio Pererê. Então assim, sempre tive muito ligado, muito conectado em videoclipe. O Iconile foi um projeto que começou em julho, se não me engano, do ano passado. É uma ideia que partiu da gente aqui. A gente sempre teve esse desejo de produzir videoclipe mesmo. Acaba que é o lugar que a gente usa para criar. Quando a gente trabalha vídeos de publicidade, quando a gente faz um vídeo institucional para alguma empresa, a gente tem que respeitar a demanda do cliente. E a gente também tem desejo de criar, de desenvolver ideias próprias, de fazer acontecer as nossas ideias, né? E aí no meio do ano passado eu tive esse desejo de fazer alguma coisa relacionada com o super câmera lenta, que foi a técnica que a gente usou dentro do clipe. Falei assim, pô, tô com vontade de fazer alguma coisa nesse sentido. Comecei a pensar, comecei a mastigar umas ideias e surgiu essa vontade de trabalhar com esse pó colorido, né? Que banda que teria uma música que poderia encaixar nessa ideia? E aí eu pensei no Iconile, escutei o CD pra caramba, pensei as músicas que poderiam encaixar dentro dessa ideia. E aí quando eu cheguei numa que eu gostaria de fazer, aí eu procurei a banda já com a ideia pronta, com a música definida e propus pra eles. E eles compraram a ideia, toparam demais e tal. O Pedro, quando ele trouxe a ideia pra gente, ele já deixou bem claro que a proposta do clipe não era contar uma história muito linear. Era uma proposta mais visual mesmo, mais plástica, né? De mostrar os detalhes, de mostrar o músico, a relação do músico com o instrumento e também como que esse pó colorido entraria ali na história. A gente teve noção do pó na hora, do efeito na hora, e eles ligando com a música do Iconile foi perfeito. A aceitação foi maravilhosa. O Iconile tem 12 integrantes
E foi um desafio grande a gente tirar essa data para o clipe, porque primeiro o pré-requisito é que tinha que ser no final de semana, por questões logísticas mesmo, da gravação, do estúdio, da câmera. E aí a gente conseguiu uma data boa e fizemos uma escala mesmo de revezamento dos integrantes, cada um ia gravando de uma vez. Então a gente ficou o dia inteiro, porque precisava da gente para tacar o pó. E aí era assim, um galpão assim, né, grande, né? Ficava 2 pessoas de um lado e 2 do outro e a câmera ali. Então às vezes vem mais pó daqui. Vinha um rosa do lado, que era, o rosa é mais forte, o amarelo é menos forte. Aí vinha um amarelo do outro. Não, vamos fazer de novo, vem mais amarelo daqui. Não, vem um verde dali. Então tiveram vários, né, vários momentos de repetição, assim, porque uma cor às vezes impunha na outra. Assim. Os carnavais que a gente fez o pó, a gente sempre fica assim, nossa, gravar todo mundo recebendo pó na hora deve ser lindo, embora as imagens que o pessoal tira, as filmagens, são lindas, né? A gente ficava pensando, nossa, a gente podia fazer uma coisa no estúdio e tal, da gente recebendo pó. A gente chamou uma amiga fotógrafa, ela fez isso na fotografia, mas é muito difícil. E aí, quando o Pedro chamou a gente, Coletivo Imaginário, a gente pirou, a gente falou, vai ser maravilhoso, que é tudo que a gente sempre quis. Na hora do clipe, a gente tinha que tocar a música, igual a gente toca mesmo, só que numa velocidade muito mais rápida. Isso foi difícil um pouco. Né, a gente teve que dar uma simulada mesmo. O áudio do clipe é a música original, mas na gravação a gente teve que tocar mais rápido. A gravação foi feita em 2 dias no estúdio aqui no Anchieta. No primeiro dia a gente gravou todas as cenas dos músicos tocando em tempo real, né, tocando sincronizado com a música. E no dia seguinte a gente gravou todas as cenas de câmera lenta com o pó. Foi aquela bagunça nos instrumentos e no estúdio inteiro. Mas fica até bonito, a gente tirava foto o tempo inteiro, até dos pés coloridos. Assim. Esse era um dos maiores desafios, desde o início, como que ia ficar a questão do instrumento, né? O Pedro, quando chegou pra gente, já chegou com a ideia bem pronta, mas ele passou pra gente 2 missões. A primeira era a gente pensar o figurino, a parte estética mesmo, como que a gente ia querer aparecer no clipe. Se a gente ia pensar um figurino específico, se a gente ia usar mais ou menos os figurinos que a gente costuma usar com a banda, que são roupas estampadas, coloridas e tal. E aí, numa conversa nossa, a gente optou por não ter figurino. Quando os músicos chegaram, viram aquele tanto de posse e falaram assim, e agora? Principalmente os de sopro, né? No Conil tem vários. Aí a gente teve que dar um jeito, né? Os meninos do Coletivo Imaginário, de arranjar aquele papel transparente, aquele plástico. E aí a gente passou em alguns instrumentos e tal, para o pó não entrar tanto e ser impossível de limpar. Mas aí a gente foi dando um jeito, colocou plástico em alguns, pegou emprestado, pegou aquele instrumento substituto, que é, né, o trompete de guerra, de levar para o carnaval mesmo e tal. No final funcionou. Claro que eu já tinha um norte, mas esse clipe foi um que eu deixei para resolver muita coisa na ilha de edição. Então, durante o processo de gravação, eu sabia exatamente qual trecho da música que eu queria que fosse em super câmera lenta, qual trecho que não seria em câmera lenta, até para não gerar muita imagem. A câmera em super câmera lenta, ela tem uns procedimentos para você fazer ela funcionar que eles não são muito... O fluxo de trabalho dela é um pouco truncado, assim. Então, você não pode simplesmente chegar lá e gravar o mundo inteiro em câmera lenta, porque não é bem assim que a coisa caminha, né? Foi até um pouco atípico, né? Porque eu acho que quando a gente não tem, pelo menos eu funciono muito bem com prazo. E para esse clipe a gente não tinha prazo, né? Os meninos, eles não tinham data de lançamento, eles não tinham nada. Então a gente gravou isso no final de julho, meio de julho. E eu fui começar a editar isso só em dezembro, sabe? Acabou que acumularam outros trabalhos aqui na produtora, fui deixando. E aí um dia eles chegaram, pô, querendo lançar o clipe dia tal. Aí eu falei, pô, agora eu tenho que sentar a bunda na cadeira e fazer acontecer, né? Então foi longo por isso, mas a partir do momento que eu sentei para começar a trabalhar, deve ter demorado aí coisa de 2 a 3 semanas, assim. O clipe é da música Mulato, que é do nosso primeiro EP, Tupi Novo Mundo, que foi lançado em 2013, né? E agora em 2015 a gente lançou um disco novo chamado Piacó, com 11 faixas. Em breve deve sair outro clipe. Bom, eu queria convidar a todos para assistirem o clipe de Mulato, realização do Coletivo Imaginário, Coletivo Popocô,
Olada e Conilho. Fim de mais uma edição do Som em Cena. Se você quiser conferir outras informações sobre os entrevistados e também sobre o programa, é só entrar no facebook.com/programa Som em Cena e também no site da TV Horizonte. Até a próxima. Tchau, tchau.